festa, mais um culto, mais um evento. Só que o nosso Deus, que age de forma surpreendente, fazia ser o culto, a festa, o evento. Pode ser que você não se orientou dentro de uma dimensão espiritual para compreender que você está em um ambiente favorável, que as coisas estão corroborando para que você tenha uma experiência inesquecível. E se você quiser fazer desse culto só mais um, aí é com você, porque não existe culto ruim não, gente. O que sempre existiu foi crente ruim para cultuar. O meu culto não depende do teu. Vocês vão ver que eu vou pregar aqui, tá? Eu vou entregar um recado que Deus me deu. A sua reação é uma consequência determinada por você e não por mim, porque eu estou aqui como o garçom. Hoje não tem self-service, é prato feito e está saindo quentinho da cozinha de Jeová. Se quiser reclamar da refeição, vai ter que falar com o cozinheiro do céu. Olha, eu só estou dizendo isso para que você faça com que esse culto seja uma oportunidade de aproximação. Nós estamos em um ambiente em que há uma perfeita comunicação, uma conjunção, um link que nos possibilita o acesso. Há uma fusão entre o físico e o espiritual, entre a humanidade e a divindade, entre a criatura e o Criador. Vai perder a oportunidade? Eu ouvi alguém falando que pode sair até casamento aqui hoje. Alguém falou isso aqui. E tem gente que acha que é brincadeira. Depois você conta o testemunho, ano que vem: irmãos, eu conheci ele lá na festa de caçula. Olha, escute bem o que eu vou dizer agora, preste atenção. Escute bem, preste muita atenção. Pode ser esse ano ainda, viu? Que você casa, filho. Naquele grupinho ali, vocês perceberam? Naquele grupinho de azul ali, que o glória a Deus foi mais alto, perceberam? Irmãos, fiquem atentos, brincadeiras à parte, eu vou pregar a palavra de Deus. Fiquem atentos. Deus pode realmente marcar a sua vida aqui hoje. Num culto só, Deus faz um reboliço e muda completamente a direção da nossa existência. Para quem veio ontem, sabe que eu parei no 8º sonhador da Bíblia, que é Salomão. Para quem não veio, eu não posso voltar, mesmo porque eu já estou com um horário limitado para conseguir chegar no texto que lemos. Então depois, foi transmitido, pastor? Então tá fácil. Depois você volta lá que você vai compreender e assiste lá na transmissão desta igreja. Ontem nós lemos esse texto, eu expressei o conceito da doutrina tridimensional, pois José é o único sonhador que sonhou 3 vezes. Depois caminhei com vocês do 1º ao 8º sonhador. Para amanhã de hoje, pretendo, se assim o Senhor Deus me permitir, falar dos outros sonhadores que ficaram para trás. O 9º sonhador da Bíblia é Nabucodonosor. Nabucodonosor é o rei de Babilônia, que traz consigo a junção da expressão Babilon, que vem de Babilé, que é Babel. E quando você entende esse cenário político na perspectiva da palavra de Deus, você compreende que o relativismo não veio com a queda dos muros de Berlim em 89,
por essa filosofia chamada mundo pós-moderno através dos franceses. Quando você entende a origem de Babilônia, você também descobre que socialismo não é coisa recente da América Central, e que comunismo não é uma coisa partidária de um movimento político. Quando você entende a origem de Babilônia, você se atenta para algo que muita gente está deixando de falar, que é sobre o aspecto político e a origem de alguns grupos partidários. Sinto ter que dizer a vocês que o relativismo, que é esta onda ou esta enxurrada que nos assola, fazendo com que cada um tenha o seu ponto de vista, cada um teça comentários ao seu bel prazer, e a grosso modo estabelecem princípios inexistentes que contradizem os princípios autênticos que sempre estiveram presentes no seio da humanidade. O que pretendo dizer a vocês é que o relativismo foi implantado por Satanás em Gênesis, ainda no Éden, quando ele, por outra perspectiva, aponta um plano B para Eva, dizendo que Deus até disse que não poderia comer, mas isso era relativo, pois na visão de Deus haveria morte, mas na dele haveria era conhecimento e abertura de entendimento. Perceberam que o relativismo foi implantado ali? Pastor, e o socialismo e o comunismo? Aí já vem na origem da palavra Babilônia, pois Nimrod, que deixa acender ao seu coração a síndrome do próprio diabo, deseja edificar uma torre que toque aos céus, fazendo com que o povo não cresça na horizontal, mas se conecte na vertical. Esta ordem que nasce no coração do próprio diabo e vem sendo construída também na humanidade através do coração de Nimrod, ela não é um conceito político, ela é uma síndrome anomalítica que tem características diabólicas. Por quê, pastor? Porque no conceito piramidal, você está aí mesmo ou não? Quem me ouve diz amém. No conceito piramidal, um está no topo e o resto é base elementar de sustentação. O que é que significa isso, pastor? Nunca houve desejo de igualdade social. O que sempre houve foi uma base que sustenta alguém que está no topo, na cadeia de comando, extraindo benefício de todos aqueles que abaixo deles estão. Eu não vim falar de política, mas eu preciso orientar vocês. Nabucodonosor segue o exato modelo de Nimrod. Está no topo e todo mundo abaixo, e ele na cadeia de comando. O nome disso não é igualdade social, não é socialismo, não é comunismo. O nome disso é síndrome luciferiana. Mas infelizmente os crentes estão caindo no conto do vigário e estão aderindo a esta possibilidade que até o Senhor nosso Deus reprova. E como Deus sabe que se o homem se unir no mesmo pensamento ele executa, Deus diz: se eu deixar vai dar certo. Aí Deus desce em Babilônia, tira o idioma que era só um, chamado acadiano, e o multiplica a 16. A última estatística recente estabelecida pela ONU já pontua mais de 7.000 idiomas no mundo. Só em solo nacional, pasmem vocês, a gente tem uma diversidade aqui que é incontável. Vou falar só dos goianos e dos mineiros, que são muito parecidos, né? Mas vocês puxam mais o R que a gente, tá? E o piqui vocês decidem depois de onde é que veio. O que eu quero dizer para vocês é que eu que ando muito por esse país, eu fico maravilhado com como que é esse linguajar, que riqueza linguística nós temos em nossa nação. Você vai para o Nordeste e eles querem te aperrear, mas para nós cá em Minas Gerais é só amolar. Eu não sei como é que fala em Goiás, mas tanto faz, né? Aborrecer, disse o pastor aqui. Enfim, o que eu quero dizer é que
Se você vai no Rio, o S é o que se destaca na tonalidade vocal. Pastor é um S quase xizado, né? Nós de Minas, Goiás, interior de São Paulo, é pastor. O R puxa lá no final, né? O que eu estou querendo dizer para vocês é que nesse conceito linguístico, quando Deus desce em Babilônia, eu estou apenas introduzindo, porque se eu não fizesse isso, você não ia prestar atenção. Então, muita atenção. Deus desce e diz: chega de vocês falarem numa língua só, porque numa língua só vocês vão até contra a minha vontade. Eu vou diversificar. E o que Nabucodonosor fez lá na frente, depois dessa distinção, onde cada um foi para a sua região? Ele tentou unir todo mundo de novo debaixo do seu domínio e está no topo dos demais. Só que o nosso Deus nunca perdeu, nunca perderá, jamais. Isso está num conceito de impossibilidade. Deus não perde. Deus deixa pensar em que Ele está perdendo, porque Deus sente de certo modo um prazer em provar o contrário. Você está aí mesmo ou não? Então o fato de Deus não fazer imediatamente não significa dizer que Ele não está fazendo. Nabucodonosor, depois de Sisaque, que é rei do Egito, que foi contra Jerusalém, levou os 300 escudos que Salomão tinha mandado fazer, levou a riqueza e o apogeu do templo, mas não destruiu a cidade. Vem Nabucodonosor, que ascende como um outro poderio militar mundial, assola o Egito, domina Sisaque, e através de Nebuzaradã, seu general de guerra, ele não só leva a riqueza de Jerusalém, bem como também destrói os muros, arranca as portas, leva a riqueza do templo e arrebenta com Jerusalém, a ponto de, por 3 levas, levarem até os judeus cativos. Quando Nabucodonosor se vê como Nimrod se via lá atrás, assim como também Satanás quis se ver, pois não está escrito que Deus impediu o diabo pensar que poderia. Olha aqui como que Satanás diz: subirei. Ele está projetando. O nome disso aqui não é execução, é projeção. Me assentarei e serei semelhante. Deus diz: pois é, você pode pensar em subir, você pode se ver sentando, você pode até se enxergar sendo semelhante. O que você não vai é conseguir fazer o que você quer. Aí quando Nabucodonosor, assim como Nimrod, estava no topo desse conceito piramidal, a Bíblia diz que Deus dá para ele um sonho. Dá para ele um. E esse sonho aqui é para pôr freio. Eu acho que os goianos estão ficando diferente, né? A gente que é criado lá no interior sabe muito bem o que é freio, né? Freio você não põe na boca de pordo, senão ele pula e te machuca. Primeiro você chega com jeitinho, ó. Freio você põe na boca de animal que você mansou. Porque se tentar colocar de uma vezada dá problema, fere o animal. É assim ou não? Então Deus está dizendo para Nabucodonosor: quando ele amansa e pensa que Deus não está nem aí para ele, aí Deus diz: vem cá. Chega a rocha, ó, chega a trinca no maxilar. Como assim, pastor? Deus deu para ele um sonho de uma estátua com metais distintos, que começava com ouro na cabeça, mas terminava com duplo elementos nos pés: ouro, ferro e barro. E aí, pastor? E aí que o Deus a quem nós servimos sabe como fazer, quando fazer, de que modo deve ser feito, e quem Ele usará para que seja executado o seu querer. Porque para toda obra que Deus vai fazer, jovens, Deus tem um lugar. Presta atenção no que eu estou dizendo, hein?
para toda obra que Deus vai fazer, Ele tem um lugar, Ele tem um tempo e Ele tem uma pessoa. Lugar, tempo e pessoa. Pastor, eu não entendi não. Vai entender agora. Quem está em Babilônia não é só Daniel. Além de Daniel, nós temos em Babilônia Ezequiel e Jeremias, que são profetas contemporâneos, que pode ter uma diferença gritante de idade, como eu e a Isadora, que é uma adolescente, uma jovem, né? Que nem é maior ainda, né, filhinha? Nem é maior ainda, né? Já ficou maior agora? Pois é, mas o meu menino já está do tamanho dela, né? Então, mas nós somos contemporâneos e estamos ministrando no altar. O que eu estou querendo dizer é que Jeremias é um pouquinho mais novo, mas ele está lá. É tão novo que quando Deus chama, ele até se sente uma criança, mas Deus quer usar, e aí? Deus usa quem quer, na hora que quer, do jeito que quer, aonde quiser. Só que Jeremias está no calabouço, porque ele é um resistente, ele é um opositor ao governo de Nabucodonosor. E Ezequiel, pastor? Ezequiel ia ser sacerdote, nem estava pensando em ser profeta. Mas quando ele estava prestes a lavar as mãos na pia de cobre, Deus disse: vai lavar a mão na beira do rio Quebar. Eu não te chamei para ser sacerdote, eu te chamei para ser profeta. Não é o que você quer para o teu futuro, é o que eu projetei para o futuro de você. Só que ao mesmo tempo que Deus tem alguém na ponte do rio, que atravessa para quem vem e para quem vai, isto é, a quem além do rio, Deus já tem um profeta para comunicar, Ezequiel. No calabouço, para os resistentes do governo babilônico, Deus também tem Jeremias. Mas e dentro do palácio, pastor? Não, dentro do palácio não tem Ezequiel nem Jeremias, mas Deus conta com outro, Daniel. Eu fico maravilhado como que Deus consegue arquitetar tudo isso. Tudo isso o que, pastor? Não entendi. Tudo isso mesmo que eu acabei de dizer, porque você não prestou atenção. Ao mesmo tempo que Deus fala com a classe escória e excluída da sociedade, lá no calabouço, através de Jeremias, Ele fala com quem entra e com quem sai à beira do rio Quebar. Mas como o alto escalão da sociedade não atravessa a ponte, nem vai no calabouço, Deus diz: vou levantar um profeta para ser primeiro-ministro de Babilônia. Eu amo o nosso Deus, que Ele não faz acepção de pessoa e nem encontra a porta fechada onde Ele não possa entrar. Ai, Jesus. Quando eu quero, eu falo com o branco, eu falo com o preto, eu falo com o alto, eu falo com o baixo, eu falo com o rico, eu falo com o pobre, eu falo com o magistrado e falo com o gari. Ninguém pode me impedir de falar. Ô pastor, mas lá na cabeça, onde está só a nata da sociedade, a porta está fechada para Jeová. É porque você não conhece o chaveiro que ele tem. Mateus 16, 19: eu tenho as chaves do reino dos céus. Apocalipse capítulo 1, versículo 18: eu tenho a chave até do inferno e da morte. Apocalipse capítulo 3, versículo 7: eu também tenho a chave de Davi, e quando eu abro, ninguém fecha, e quando eu fecho, ninguém abre. Vai lá, Daniel, porque eu vou te usar numa dimensão de sonho muito maior do que já usei qualquer um outro na Bíblia até aqui. O rei quer saber o que significa este sonho, e ele sonhou 2 vezes, mas vai me aguentando. No primeiro sonho, o rei quer saber, só que ele não quer saber só o que sonhou, ou o que o sonho significa, melhor dizendo, ele também quer saber o que sonhou. É por isso que quando você lê Ezequiel capítulo 28, você vai ver lá que Deus repreende um rei perverso, dizendo: porventura és tu mais sábio do que Daniel? Você está aí mesmo ou não? Está aqui mesmo ou não? O que significa isso, pastor? Ontem eu preguei e eu precisava ter chegado nessa história para você compreender com mais
né, entendimento. Salomão não foi o homem mais sábio da Bíblia. Opa, pastor, mas o senhor pregou ontem isso? Sim, ontem eu preguei a história de Salomão. Agora eu vou pregar a história do homem mais sábio da Bíblia. Quem é o homem mais sábio da Bíblia, pastor? Jesus? Sim, claro, de longe, né? Mas e depois de Cristo? Quem que Deus elogiou com uma performance mais, né, pujante? Primeiro ele elogia 3 homens no Antigo Testamento: Noé, Daniel e Jó. Ezequiel 14:14. Deus também elogia um homem que muita gente não pega o elogio que Deus faz, porque se esquece de analisar o contexto. Na genealogia de Cristo, que apresenta-se com 59 gerações, quando chega em Davi, para a prole de Davi, que vai ser apresentada, que é Salomão, Deus não faz o uso do nome da mãe, embora tenha Deus colocado o nome de 5 mulheres no conceito genealógico. Como assim, pastor? E Davi gerou da mulher de Urias a Salomão. O nome de Betseba não foi lembrado, mas o de Urias foi. Por quê? Porque a sua fidelidade jamais será esquecida por Deus, embora pelos homens ela seja até condenada. Eu acho que você deve olhar para quem está do teu lado e dizer para ele assim: vale a pena ser fiel. As mulheres elogiadas por Deus, eu sei que vocês já conhecem. Foi cantado sobre uma delas aqui, que é Raabe, mas era uma prostituta. Epa! Uma prostituta, sim. E a mulher de Urias, que embora o nome não apareça, mas está no mesmo contexto. Ela era casada, mas se deitou com o rei. Quando você pega o contexto genealógico, você vê que é um problema. Por quê? Porque estas mulheres tiveram problemas. Mas o nosso Deus não olha para o nosso passado e condena o nosso presente para comprometer o nosso futuro. O nosso Deus olha para o nosso futuro e diz: não quero saber como foi o seu passado, eu já estou mudando o teu presente. Se eu perguntar para alguém aqui esta manhã como é que foi o seu passado, ele vai dizer assim: não mereço nem estar aqui. É por isso que você está, porque Deus não olha para o teu passado, Ele sabe. Pastor, mas vai direto ao ponto, que o senhor está complicando muito, é muita rodeio, então deixa eu ir mais rápido. Ao mesmo tempo que você vê Deus elogiando Urias por sua fidelidade, a Noé, a Jó e a Daniel por sua integridade, você vê também Deus elogiando a Salomão por sua sabedoria. Só que Deus reitera o elogio, dizendo que a sua sabedoria não se limitou à horizontal. Ela atravessou o horizontal e subiu na vertical. É por isso que Deus diz: não existe, né? É claro que eu estou parafraseando o contexto, porque na verdade Deus não disse nestas palavras. O que Deus disse é: porventura és tu mais sábio do que Daniel? Ele está dizendo: ninguém foi mais sábio do que ele. Mas por que Daniel foi tão sábio assim? Porque a sua sabedoria rompeu a atmosfera do lógico, do óbvio, do natural, e foi para o espiritual, para o sobrenatural, para aquilo que é divino. Mas o que ele fez, pastor? Ele chegou para Nabucodonosor e disse: eu não só interpreto o sonho que você teve, bem como também conto o sonho que você teve. Uau! O cara se envolve tanto com sonho, que ele mais do que sonha, interpreta sonho, acredita no sonho dos outros. Ele mais do que isso, ele também consegue descobrir qual foi o sonho que a pessoa teve antes dela contar. Isso é que é profeta, irmão. E vale destacar, opa, pera lá, eu tenho que parar aqui. E vale lembrar que o profeta Daniel, nenhuma vez em todo o cenário bíblico ele chegou e disse assim: ó, assim diz o Senhor. Não. Porque o que credencia o profeta não é o assim diz o Senhor, é o Senhor que diz através dele. Oh, eu estou preocupado com a igreja brasileira, irmãos. Pastor, é errado profetizar? Deus me livre. Se uma igreja ficar sem profeta, ela vai entrar em corrupção profunda.
porque por falta de profecia o meu povo se corrompe. Porém, a maior profecia está no próprio texto. Tem gente que se esquece, né? Lê o contexto remoto e o imediato para você entender. Faltando profecia o meu povo se corrompe, mas aquele que guarda. Quem trouxe a maior profecia, levanta ela comigo aqui agora, levanta. Olhe para esse irmão que está do teu lado e diga para ele assim: eu estou com uma pancada de profecia para você aqui, ó. É muita profecia. Quer receber? Pergunta para ele: quer receber? É profecia para você não errar, é profecia para você acertar, é profecia para você se santificar, é profecia até para você ser arrebatado. Quem tem glória dá glória. Deixa eu ouvir o barulho de quem pode. Disse o Senhor: ai daquele que disser o que nada tenho dito. Eu fico tentando avaliar o que é pior: se é uma igreja cética que não acredita na profecia, ou se é uma igreja extremamente, demasiadamente menina, que vive só profetizando. Eu não sei o que é pior, porque eu acho que, na minha opinião, é melhor você não falar na dúvida do que falar na dúvida e depois ter que consertar como Natan. Porque é difícil mesmo, não é profetizar, difícil é desprofetizar o que foi profetizado e ter que profetizar o que Deus mandou. Você está aí mesmo ou não? Natan disse: vai, o Senhor é contigo. Quando ele pôs a cabeça no travesseiro, Deus disse: sou não, viu? Isso aí é você que falou sozinho. Eu não estava na sua boca na hora que você soltou essa palavra. Pode voltar lá e falar para ele que você mentiu, que você estava na carne, e que eu estou mandando mesmo ele é guardar a mão dele, porque tem sangue. Ai, Jesus. Mas hoje os profetas do Pix estão dando mansão para quem tem sangue nas mãos, e está profetizando barraco para quem tem santidade. O problema está na visibilidade. Os profetas estão corrompidos pelo olhar. Está igual na mesa de Jezabel: se tiver grana eu profetizo bênção, se não tiver é maldição, porque está em pecado. Mas essa manhã eu vim aqui dizer para você que profeta de Deus nem precisa dizer assim, diz o Senhor, porque o Senhor mostra que está falando na sua boca. Daniel diz: esse negócio vai deteriorar, as potências mundiais vão se dividindo, até que chegue o Cristo e o reino seja eterno. Governo babilônico para o persa para o medo-persa, e depois vocês conhecem a história. Chegamos nos romanos, onde Herodes o Grande começa a reinar em 37 a.C. Enfim, a profecia de Daniel estava correta. Só que no capítulo 4, lembra do freio? Lembra ou não? Nabucodonosor disse: isso tudo é para minha glória. Aí Deus disse: ah, é? Eu deixei você ir até se chocar com a minha soberana vontade. Só que na terra eu não dou cadeira absoluta para ninguém. O único que se assentou numa cadeira até hoje e nunca vai se levantar para ninguém se assentar sou eu. A tua é transitória, é passageira, é momentânea, mas a minha é eterna, absoluta e atemporal. Como assim? No capítulo 4 do livro de Daniel, você não vê outra coisa a não ser Nabucodonosor descendo para o pasto para comer capim. É o freio de Deus na boca dos soberbos da terra. Pastor Adilson, vou tranquilizar. Eu sei que o senhor é um homem muito inteligente, estudado, o senhor é teólogo, o senhor é um homem preparado. Percebe-se pelo conhecimento da igreja que o senhor tem, de forma brilhante e maestra, instruído esse povo. Então eu vou ajudar o senhor só com uma expressão que possivelmente o senhor já até tenha dito a eles, só para reforçar agora, para eles ficarem animados mesmo. Tem 2 versículos que vai pegar o judiciário brasileiro. Esses 2 versículos chamam-se a malha fina de Jeová. Entendi não, pastor. É porque eles vão afinando e vão diminuindo a malha, né? Eles vão tentando se esquivar do juízo de Deus. É igual uma traíra para a malha 10, que daí a pouco fica parecendo uma piaba para a malha 1.
Quando o juízo de Deus vai chegando, eles vão só se escorregando para tentar sair do juízo de Deus, né? É igual Nabucodonosor, mas tem 2 versículos que ninguém passa deles. É a malha fina de Jeová. O primeiro é Provérbios 16, 18. A soberba precede a queda e a altivez a ruína. E o segundo é Gálatas 6, 7. Não se engane de Deus, ninguém zomba. Tudo isso como plantais também ele colherá.